Qual é a característica marcante da sua vida? Como as pessoas te conhecem? E hoje nós vamos ver um homem muito famoso na Bíblia. Nós vamos ver a característica marcante dele, pela qual ele é lembrado até hoje. Para pensar. Qual é o personagem da Bíblia mais citado na própria Bíblia? Tenta chutar. Tenta adivinhar. Muitos vão dizer Jesus, mas é Davi. Davi é o homem mais citado. O motivo é que Jesus só é citado no Novo Testamento. O próprio Jesus é chamado filho de Davi. Então Davi é citado 901 vezes na Bíblia. O segundo colocado é Moisés, com 792 referências. Então hoje nós vamos falar de Davi. E Davi era famoso não só por ser o mais citado, mas também ele tinha uma característica marcante, muito espiritual. E nós vamos ver em Atos capítulo 13, versículo 22. Atos 13, 22. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Qual era a característica marcante de Davi? Que Davi, ele tinha o coração segundo o coração de Deus. Imagina isso, você tem o coração de Deus. Essa era a fama, essa era a reputação de Davi. Saul foi rejeitado como rei e Deus colocou Davi para substituí-lo e toda a sua dinastia. Porque Davi fazia a vontade de Deus. Título de hoje: Davi e o coração de Deus. Por que Davi tinha o coração segundo o coração de Deus? Nós vamos ver 5 características de Davi na história que, na minha opinião, é o auge de Davi. É o momento que Davi estava mais bem espiritualmente. Que é em 1 Samuel, capítulo 24, versículo 1. Nós vamos ver que Davi tinha um coração de cristão antes de Cristo vir. Davi amava a Deus como nunca amaram antes. Davi é uma das pessoas mais próximas de Deus de toda a Bíblia. Por isso Jesus é chamado filho de Davi, amém? Mas o mais incrível é que Davi era pecador. E a gente pode se relacionar com ele, amém? 1 Samuel, capítulo 24, versículo 1. Vamos ler até o 3. Saul voltou da luta contra os filisteus e disseram-lhe que Davi estava no deserto de En-Gedi. Então Saul tomou 3.000 de seus melhores soldados de todo Israel e partiu à procura de Davi e seus homens, perto dos rochedos dos bodes selvagens. Ele foi aos currais de ovelhas que ficavam junto ao caminho. Havia ali uma caverna e Saul entrou nela para fazer as suas necessidades. Davi e seus soldados estavam bem no fundo da caverna. O que acontece aqui? Nos capítulos anteriores, Saul perseguiu Davi ferozmente. Ele odiava Davi, porque ele tinha inveja dele. Ele sabia que Davi tinha sido escolhido por Deus para substituí-lo como rei, que a sua dinastia não ia permanecer. Davi e seus filhos seriam dinastia em Israel. E aí, como que Saul reagiu com isso? Ele pegou 3.000 de seus soldados e foram todos à procura de Davi, aqui no rochedo dos bodes selvagens. E quando chegaram no curral de ovelhas, Saul se sentiu apertado e queria ir no banheiro. E ele viu uma caverna e viu a oportunidade de fazer as suas necessidades. Momento muito vulnerável para Saul. Mas, olha como é a soberania de Deus. Quem estava no fundo da caverna? Davi e seus soldados. Você acha que foi coincidência? Imagina quantas cavernas tinham ali naquela região. Você está falando de Oriente Médio. Eles estavam num lugar muito selvagem. Imagina a probabilidade desse encontro acontecer. Então, quando Saul começou a fazer suas necessidades, Davi estava observando ele do fundo. E qual era a oportunidade que ele tinha?
era de matar Saul antes que Saul matasse ele. Para pensar, seria legítima defesa. Imagina só, alguém vem atacar você. Alguém vem atacar sua família, sua mãe. Você não vai defender ela? Se a pessoa vai dar um tiro, você não vai fazer algo violento à mesma altura para impedir que sua mãe morra? Então os soldados estavam dispostos a proteger Davi e matar Saul naquele momento. O sangue não ia nem cair sobre as mãos de Davi, seriam os soldados que matariam ele. Então Davi tinha todas as condições de ler a situação e concluir: eu preciso matar meu inimigo Saul. Ainda mais vendo que Deus mandava matar os inimigos lá no Egito, lembra? Na Terra Prometida, quando os israelitas entraram, eles tiveram que matar os cananeus. Claro que Deus não quer que a gente mate ninguém, hoje em dia, amém? Ele quer que a gente salve as pessoas. Mas Davi muito bem poderia ter tido esse pensamento de matar Saul. Mas vamos ver qual foi a ação dele e qual foi o conselho dos soldados que estavam com ele. Versículo 4. Eles disseram: este é o dia sobre o qual o Senhor lhe falou. Entregarei nas suas mãos o seu inimigo para que você faça com ele o que quiser. Então Davi foi, com muito cuidado, e cortou uma ponta do manto de Saul, sem que este percebesse. Mas Davi sentiu bater-lhe o coração de remorso por ter cortado uma ponta do manto de Saul. Então disse aos seus soldados: que o Senhor me livre de fazer tal coisa, meu senhor, de erguer a minha mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi repreendeu os soldados e não permitiu que atacassem Saul. E este saiu da caverna e seguiu o seu caminho. Então Davi estava frente a frente com Saul. Na verdade, atrás, sem Saul o ver. E aí o que os soldados propõem? Eles propõem algo muito lógico, muito óbvio. É esse o dia. Chegou o dia, Davi. É agora que você vai se tornar rei. Porque Deus acaba de te entregar seu inimigo. É só você matar ele, fazer justiça e tomar a posse do reino. E o que Davi faz? Ele vai com muito cuidado, sem Saul perceber, ele corta um pedaço da capa do manto de Saul. E ele guarda com ele. Uma atitude misteriosa. E nesse momento, Davi começa a ficar com remorso só de ter cortado a capa dele. Nossa, eu cortei a capa do rei. E ele pega a distância e fala com os soldados, repreendendo eles. Vocês não sabem o que vocês estão falando. Como que eu posso matar o ungido de Deus? Eu não vou sujar as minhas mãos de sangue, porque isso não agrada a Deus. Vamos embora daqui. Então aqui nós vemos duas ideias. Os soldados têm a ideia de matar Saul, que seria o lógico a se fazer. Mas Davi, ele é espiritual. Ele entende que a vingança não leva a nada. Ele entende que Deus faria justiça no seu tempo e não precisava ele sujar suas mãos de sangue. Em Efésios capítulo 5, versículo 17, a palavra de Deus diz: portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E algo de bom nos soldados é que eles tentaram entender o que Deus estava querendo dizer com aquela coincidência. Imagina, Davi e Saul no mesmo lugar. É hora de matar Saul. Então isso era uma atitude inteligente e racional. Mas aqui eu quero falar entre a diferença entre inteligência e sabedoria. Parece a mesma coisa, não? Uma pessoa sábia, uma pessoa inteligente, uma pessoa esperta. Parece sinônimo, mas não é. Existe uma sutil diferença entre ser inteligente e ser sábio. Os soldados foram inteligentes, tiveram uma solução muito engenhosa, mas Davi foi sábio, porque ele agiu de uma maneira espiritual. Então, em tudo que acontece na nossa vida, Deus está agindo ou permitindo que aconteça para o nosso bem. Isso é a soberania de Deus. Deus está no controle de todos os eventos da nossa vida. Inclusive o encontro entre Davi e Saul, sem Saul perceber. E a Bíblia fala aqui em Efésios 5, para a gente não ser insensato, mas procurar entender a vontade de Deus.
Então eu quero animar você a se perguntar, o que Deus está me ensinando? Com as dores que eu passo, com o sofrimento que eu sinto, com as dificuldades, com as tribulações, o que Deus quer que eu aprenda? O que Deus quer que eu faça? Como eu devo agir a cada situação? Então os soldados discerniram mal a vontade de Deus, mas Davi discerniu de forma justa. E nosso primeiro ponto de hoje é um coração sábio. Por que Davi tinha um coração segundo o coração de Deus? Porque ele tinha um coração sábio. Ele entendeu a vontade de Deus específica naquele momento. E não era o óbvio a se fazer. Então, muitas vezes, você vai se deparar com situações que parece que Deus está te mostrando um caminho. Parece que você tem que agir de determinada forma X, mas Ele quer que você aja da forma Y. Ele quer que você faça algo contra a lógica. Vou dar um exemplo de algo que aconteceu comigo, que eu fui como soldado, estava olhando de forma mundana, e meu discipulador na época, o Raul Moreno, olhou de forma espiritual. Ele foi como Davi, eu fui como soldados. Quando eu me batizei, eu estava fazendo o curso de mestrado de física na USP. Eu estava no finalzinho, era meu último ano de mestrado, e surgiu uma oportunidade que eu sonhava desde que eu tinha 14 anos. Então, eu sempre quis fazer física, porque meu pai sempre falava de astronomia comigo, de buracos negros, e eu ficava fascinado com essas coisas. E eu queria aprender mais. Então, eu sempre sonhei em ser um físico, ser um cientista. E eu estudei muito para isso. Como eu ralei, como eu batalhei para entrar na USP. Foi muito difícil, eu tive que estudar muito. E finalmente Deus abençoou, eu nem era discípulo naquela ocasião. Eu pude entrar na USP, fiz a graduação, estava fazendo mestrado. E meu sonho era ir para a Rússia. Porque a Rússia é o centro de excelência acadêmico na área que eu queria estudar, que era teoria de campos. Eu estava muito animado com esse sonho. E finalmente, no mestrado, eu consegui entrar num grupo de russos lá na USP. Meu orientador chamava Dmitry Gitman, e ele me deu um projeto para fazer na teoria de campos. E meus colegas todos já tinham tido a oportunidade de ir para a Rússia. E depois, quando eu estava no finalzinho, quase defendendo a tese, eu fui convidado para ir para a Rússia, com bolsa de estudos. Mas o que aconteceu bem naquele momento? Eu virei discípulo. A Tânia, colega de mestrado, me chamou para estudar a Bíblia, e aí eu tomei a decisão em um mês de me batizar, amém? Aí, mais ou menos no terceiro mês, estava falando com o Raul, que já estava me discipulando naquela ocasião, eu falei, Raul, eu tenho uma oportunidade de ir para a Rússia. E lá tem um grupo remanescente, na época não tinha igreja ainda, mas tinha alguns discípulos ali. E no final do ano de 2013, que foi o ano que eu me batizei, iria ter a implantação oficial de Moscou. Eu estava muito animado, porque, nossa, o que é o lógico aqui? Poxa, eu estou batalhando 15 anos por esse sonho. É meu sonho de vida ir para a Rússia. Não para beber vodka, mas para seguir o meu sonho da carreira, amém? Eu estava super animado com isso. E agora, tem uma igreja indo para lá, e eu estou animado. Eu estou animado para poder fazer parte da igreja lá. O que você acha da ideia, Raul? E aí o Raul chegou para mim e falou, Caio, amém, você acabou de se batizar, você é um jovem discípulo. Você precisa de mais treinamento. Deus tem um chamado para você. Deus quer que você seja um missionário. Eu falei, amém, Raul, uau, Deus é bom. E Deus está chamando você para renunciar à sua viagem para a Rússia. E eu fiquei, uau, isso é muito forte. Mas, irmãos, eu estava tão animado com Deus, que eu tinha me batizado, que esse sonho foi cada vez caindo, cada vez decrescendo. Eu já não queria ser um físico mais. Quanto mais ir para a Rússia. Amém, Raul, eu quero ficar aqui em São Paulo, ser treinado e ficar bem espiritualmente. Então, o Raul, ele viu a soberania de Deus, mas de uma forma não lógica. Foi de uma forma espiritual. Ele ora muito por sabedoria, toma conselhos, e aí ele chegou para mim de forma muito espiritual com esse conselho. Fica aqui, seja mais treinado, não é a hora ainda de você ir. E eu agradeço a Deus e ao Raul, porque hoje eu estou muito animado aqui com vocês na região leste, amém? Então, como você faz para entender o que deve ser feito, mesmo não sendo lógico? Primeira coisa, primeiro desafio.
todos os dias, no seu tempo com Deus, ora especificamente por sabedoria. Ora a Deus por discernimento. Como que eu faço para olhar de forma espiritual para soluções? Segunda coisa, peça conselhos no discipulado. Fala com o seu discipulador. O que eu devo fazer? Que escritura que eu posso usar para me convencer da atitude a ser tomada? Para fazer meus planos, de forma que eles estejam alinhados com a vontade de Deus e não com as minhas vontades, necessariamente. E quando você faz isso, Deus abençoa você e você fica feliz no final, amém? Eu não me arrependo das minhas decisões. Então, nem sempre o óbvio deve ser a solução, mas sim a palavra de Deus. A fé prevalece sobre a razão, amém? Vamos continuar lendo, versículo 8. 1 Samuel 24, versículo 8. Vamos ver outras características do coração segundo Deus. Então Davi saiu da caverna e gritou para Saul: Ó rei, meu senhor! Quando Saul olhou para trás, Davi inclinou-se rosto em terra e depois disse: Por que o rei dá atenção aos que dizem que eu pretendo fazer-lhe mal? Hoje o rei pode ver com seus próprios olhos como o Senhor o entregou em minhas mãos na caverna. Alguns insistiram para que eu o matasse, mas eu o poupei, pois disse: Não erguerei a mão contra o meu senhor, pois ele é ungido do Senhor. Olha, meu pai, olha para esse pedaço de teu manto em minha mão. Cortei a ponta de teu manto, mas não te matei. Agora entende e reconhece que não sou culpado de fazer-te mal, ou de rebelar-me. Não te fiz mal nenhum, embora estejas à minha procura para tirar minha vida. O Senhor julgue entre mim e ti. Vingue ele os males que tem feito contra mim. Mas não levantarei a minha mão contra ti. Como diz o provérbio antigo, dos ímpios vêm coisas ímpias. Por isso não levantarei a minha mão contra ti. Então Davi, ele toma distância de Saul, e ele chama: Saul, olha aqui, olha o que eu tenho na minha mão. Eu tenho um pedaço da capa do seu manto. Ou seja, eu poderia ter te matado enquanto estava perto de você, mas não fiz. E olha, eu estou aqui e poupei a sua vida. Por que você fica dando ouvidos aos que falam contra mim? Eu não vou te retribuir o mal com o mal, eu vou retribuir o seu mal que você tem feito a mim com o bem. Porque eu amo você. Eu te admiro. Você é um ungido de Deus. Eu não quero fazer mal para você. Eu não quero me rebelar contra você. E ele falou algo muito profundo. Deus vai fazer justiça no seu tempo. Deus vai se vingar, não eu. Deus vai fazer justiça. Eu não posso tomar o lugar de Deus e matar você. É Deus quem julga. Eu não vou ter esse papel para mim. Eu não vou sujar minhas mãos de sangue. E aí tem um provérbio antigo que diz: dos ímpios vêm coisas ímpias, mas eu vou poupar você. Eu amo você. Esse foi o recado de Davi. O que Davi aqui mostra do coração de Deus? Paciência. Segundo ponto, um coração paciente. Qual que era a paciência de Davi? Ele sabia que Deus ia castigar Saul, mas no seu devido tempo. E aquele tempo não era a hora ainda. Você vê que Davi foi paciente. Não é o momento de você morrer. Deus vai fazer isso. Então, muitas vezes, quando nós vemos injustiça, como essa, Saul queria matar Davi, isso é injustiça. Quando nós vemos algo assim, qual que é a nossa tendência? Nossa tendência é ficar com raiva, é ficar indignado, ficar impaciente, não é assim? E quando nós fazemos isso, a gente pode estar até na razão, mas a gente perde a razão, porque nós nos iramos. Porque nós temos um coração de retribuir o mal com o mal, e o nome disso é vingança. E a outra faceta da ira é a impaciência. Você querer que as coisas aconteçam no tempo seu e não no tempo de Deus. E Davi mostra que tudo tem que ser no tempo de Deus. Deus vai julgar no tempo certo. Então nós cometemos dois principais erros quando nós ficamos sentimentais. E o primeiro erro é nós tentarmos fazer justiça com a nossa própria mão, que é o que Davi não fez. Segundo erro, não esperar o tempo de Deus, ser imediatista.
Quando você assiste aqueles debates de políticos, debate para presidência, para governador, para prefeito, você já viu alguma vez um candidato convencer o outro candidato no debate? Isso nunca aconteceu. Pesquisa, se você achar, me mostra. Isso nunca aconteceu. Sabe por quê? Por causa do orgulho. Quando tem debate, quem que eles estão querendo convencer? Não é o rival, é a plateia. Ou seja, num debate, você nunca convence ninguém e não é convencido. Se você está discutindo com alguém e a pessoa está com raiva, se você ficar com raiva também, eu garanto para você, não vai chegar numa solução. Só vai piorar cada vez mais. Somente para os casados aqui. No momento que você está num debate, você está numa discussão, o que você faz? Se você vê que a pessoa está com raiva, quer avançar em você, está vermelha, não? As veias estão saltando. Você tem todos os sinais à sua frente. Se você ficar igual, e a tendência, nós somos espirituais, a gente contamina os outros com as nossas emoções, o que você faz nessa hora? Para e ora. Ora na sua mente. Ora na sua mente. Se possível, ora em voz alta no canto. Pera, eu não posso conversar agora. Não é bom a gente conversar assim. Vamos nos acalmar primeiro. E outra coisa, assuma a responsabilidade. Porque se a pessoa está com raiva é porque você fez algo ruim. Assuma a responsabilidade e fala de um jeito calmo. Isso abranda qualquer discussão. Você desarma a pessoa. Garanto que Saul ficou desarmado. A gente vai ver daqui a pouco a continuação. Mas a chave é essa. Quando alguém faz algo mal, não reaja com ira. Deixa Deus fazer justiça no seu tempo, amém? Quanto a você, tenha misericórdia da pessoa, porque você também erra. E é interessante que eu estava pensando no Gabi e na Taíde, na Gabi e na Taíde, e eles são um casal incrível. Eles namoraram por anos, cresceram em amizade por anos, e eles foram pacientes. Eles tiveram o coração de esperar o tempo certo das coisas. Então olha isso, irmãos. Eles guardaram a pureza, e ontem foi o primeiro beijo deles, em anos, como amigos, como irmãos. Então olha que incrível. O Ataíde, ele é um homem de Deus. Então ele pensou, nossa, eu quero dar meu primeiro beijo no altar. Mas quantas oportunidades que não surgiram dele quebrar com esse código de ética que ele tinha pessoalmente. Mas ele não fez. Por quê? Porque ele entendeu que Deus é soberano. Amém? E ontem ele foi recompensado e os dois estão casados. Amém? Então eu quero animar você. Você que é solteiro ou que está namorando, tenha paciência. Espera o tempo certo de Deus. Amém? E hoje em dia, a cultura é muito imediatista, não é verdade? A gente quer tudo muito rápido. Para pensar na tecnologia, hoje em dia tem o WhatsApp. Mas alguns anos atrás, se você queria se comunicar, aqui na época da Bíblia tinha que ser por cartas. Tinha um mês até sua carta chegar para a pessoa. Imagina isso, você mandar uma mensagem de WhatsApp e a pessoa responder depois de um mês. Isso acontece, tem que se arrepender, hein? Mas imagina como seria, que loucura, não? Hoje em dia tem facilidade a tecnologia, então é tudo muito rápido. Outra coisa, 20 anos atrás, 30 anos atrás, você queria ouvir uma música que você gosta. Você tinha que comprar um disco de vinil e colocar na vitrola. Os jovens aqui nem sabem o que eu estou falando, não? Mas imagina, você tinha que ir lá, você tinha que achar o álbum. Hoje em dia tem Spotify, hoje em dia tem Deezer, YouTube Music. Você pode achar facilmente com um clique a sua música predileta. Outra coisa, comida. Pensa nos seus avós que trabalhavam em área rural. Eles tinham que plantar, eles tinham que colher, semear. Era um trabalho muito árduo. Mas hoje em dia, com um clique no iFood, você tem comida em 10 minutos. Antigamente, você queria fazer um depósito, você tinha que ir no banco. Você tinha que fazer o depósito presencialmente. Hoje em dia tem o Pix. Com um clique você coloca a senha ali, pronto, você já fez a transferência. Antigamente você tinha que ir até o ponto de táxi para pedir um táxi. Hoje em dia você pede Uber no aplicativo. Você quer assistir um filme? Você tinha que ir no cinema necessariamente. Ou, para quem é como eu assim, quando eu era mais pequeno, eu tinha um dispositivo de fita cassete. Sabe o que é isso? Aí tinha um cartuchão, esse negócio, parecia um tijolo. E eu tinha o Rei Leão e o Mowgli.
Eu era viciado, principalmente no Mowgli. Eu decorei todas as falas do filme. Porque eu assistia do começo ao fim, depois rebobinava a fita. Você tinha que esperar voltar desde o início para poder assistir de novo. Hoje em dia não, com um clique você pode assistir na Netflix seu filme e voltar, avançar quanto você quiser, amém? Então você vê que a cultura hoje mudou bastante com relação a antigamente. Só que nós acabamos ficando mal acostumados com essas mudanças. E nós queremos tudo rápido. Mas nós temos que aprender, irmãos. Nem tudo que Deus dá é imediato. Às vezes Deus demora e demora e demora. Conversão de familiares. Nós temos que perseverar pelos nossos familiares, amém? Você ora a Deus para batizar, mas não acontece. Você fica desanimado. Mas não. É só você ter fé. É só você continuar orando que um dia Deus vai atender. Olha, o pai do Raul demorou 25 anos de oração para ele se batizar. A mãe do Kipe demorou 50 anos para ela se batizar. E hoje ela é discípula, amém? Então eu quero animar você a ter um coração paciente. Espera o tempo de Deus, como Davi esperou. Vamos continuar lendo o versículo 14. Contra quem saiu o rei de Israel? A quem está perseguindo? Ao cão morto, a uma pulga. O Senhor seja o juiz e nos julgue. Considere ele minha causa e a sustente. Que ele me julgue, livrando-me das tuas mãos. Olha que interessante a forma como Davi se via. Ele se via como uma pulga, como um cão morto. Ele se via como nada. E para pensar, Davi era um nada mesmo? Não, Davi não era pouca coisa. Ele tinha derrubado o gigante Golias. Ele tinha derrotado os filisteus. Tinha até uma música sobre ele. Saul matou milhares, Davi matou dezenas de milhares. Então Davi não era pouca coisa. Ele era o próximo rei de Israel. Mas como ele se via? De forma humilde. Próximo ponto de hoje. Um coração humilde. E alguém que me inspira muito é a Luana. A Luana da ABC fez os estudos bíblicos e impactou muito o que a Gabi me disse sobre ela. A Gabi que fez os estudos. Ela disse que no estudo de trevas, na parte de confissão, ela abriu o coração dela. Ela foi honesta. Por quê? Porque não estava temendo o que as pessoas iam pensar. Ela temia o que Deus ia pensar. E Deus já sabia os pecados dela. Então ela entendeu, nossa, eu preciso mudar. Eu preciso ser uma discípula. Preciso me arrepender dos meus pecados. E hoje ela vai ser batizada, amém? Eu quero te animar com esse desafio. Seja humilde, confesse seus pecados. Não tema o que os homens vão pensar, tema o que Deus pensa de você. A confissão exercita nosso temor a Deus. Porque se eu estou confessando a homens, isso mostra que eu não temo os homens, eu temo mais a Deus, amém? Então você que está nos visitando, aproveita essa oportunidade. Deus te colocou aqui por alguma razão. Deus quer que você estude a Bíblia. Fala com a pessoa que te convidou, marque estudos bíblicos, tome decisões radicais e tenha um coração segundo o coração de Deus. Um coração humilde como Davi teve aqui, amém? Amém. E outra coisa, tenha um coração nobre de honrar os irmãos. De entender que você é inferior. Você quer que as pessoas cresçam e você diminua. Alguém que me inspira muito é outro Davi, não o Davi aqui da Bíblia, mas o Davi discípulo, amém? O Davi, ele mandou uma mensagem no grupo de bate-papo dele, e ele falou o seguinte: boa noite, família. Passando aqui para lembrar que amanhã iremos servir no culto na hora do break, na hora do intervalo. Vamos nos organizar antes para fazer uma fila na mesa de comidas e servir a todos. Então aqui tem um exemplo de um irmão cavalheiro, amém? Irmãos, isso não pode ser surpresa, isso tem que ser o padrão de cada discípulo, amém? Na hora do break, na saída, vamos servir aos visitantes. Quando anunciou aqui, agora vamos ter um break de 10 minutos. Não é que nem corrida que dá um tiro e você vai correndo comer, amém? Vamos nos focar em servir os outros. Sirva água para os irmãos, amém? Você vê alguém sentado, vai conversar com essa pessoa. É muito importante a gente honrar uns aos outros, amém? Vamos ter um coração humilde, um coração nobre, como Davi teve aqui, amém? Muito bom, Caio. Vamos para o nosso último ponto. Versículo 16.
Tendo Davi falado todas essas palavras, Saul perguntou: é você, meu filho Davi? E chorou em alta voz. Você é mais justo que eu, disse a Davi. Você me tratou bem, mas eu o tratei mal. Você acabou de mostrar o bem que me tem feito. O Senhor me entregou em suas mãos, mas você não me matou. Quando o homem encontra o inimigo e o deixa ir sem fazer-lhe mal, o Senhor o recompense com bem pelo modo como você me tratou hoje. Agora tenho certeza de que você será rei e de que o reino de Israel está firmado em suas mãos. Portanto, jure-me pelo Senhor que você não eliminará meus descendentes, nem fará meu nome desaparecer da família de meu pai. Então Davi fez seu juramento a Saul. E este voltou para casa, mas Davi e seus soldados foram para a fortaleza. Uau! O que nós temos aqui? Depois que Davi fez seu discurso comovente, falando que ele poupou a Saul, Saul olhou para aquilo e ele ficou incrédulo. Ele não acreditava no que seus ouvidos estavam ouvindo. Então, basicamente, Saul ele ficou constrangido. Falou: nossa, meu filho Davi é você? Chama ele de filho. Ele estava perseguindo Davi. Chama ele de filho. E mais, ele chorou. Ele chorou em alta voz. Que mudança radical Saul teve. E mais, a inveja foi embora. Olha o que ele falou: agora eu tenho certeza que você será rei em Israel. Você é mais justo que eu. Você me retribuiu o mal com o bem. Você me tratou como eu não merecia. E agora Saul estava em paz. Davi pôde voltar para sua fortaleza tranquila. Por quê? Porque Saul mudou seu coração. Pelo menos por enquanto. Depois Saul acabou tendo um regresso. Mas vamos focar só nesse contexto, supor que foi tudo bem, amém? Para gente tirar nosso ponto. Mas, para pensar profundamente, o que fez Saul mudar tanto? O que trouxe paz para Saul? É porque Davi mostrou graça. O que causa paz num conflito entre irmãos? Um dos dois lados tem que mostrar graça. O que causa paz em uma guerra? Um dos dois lados tem que mostrar graça. O que causa paz em um casamento com problemas? Um dos dois lados tem que mostrar graça. O que é graça? Graça é dar o que a pessoa não merece. O que Saul merecia? Morrer naquele momento. Mas Davi poupou ele disso e deixou ele viver mais. E esse foi Jesus. Nosso relacionamento com Deus foi de tal forma que nós somos o lado errado e ele o lado certo. Mas mesmo assim, por meio de Jesus, Deus mostrou graça para nós. Não nos matando, não nos levando para o inferno, mas concedendo perdão dos pecados, salvação, vida eterna. Jesus morreu na cruz por nós. Então não é porque nos arrependemos ou nos batizamos que nós temos paz com Deus, ainda que é por meio disso que nós somos salvos. Mas é porque Deus decidiu nos mostrar graça. É por isso que hoje você tem paz com Deus. Sua paz é porque você fica constrangido pelo que Jesus fez por você. Mesmo não merecendo isso. Quinto e último ponto. Quarto e último ponto. Um coração cheio de graça. Um coração cheio de graça. Como a gente aplica isso no nosso dia a dia? Então, muitos irmãos vão pecar contra você. Sua família vai pecar contra você. Seus amigos, seus colegas, seu chefe, seu professor. Pessoas vão pecar contra você. Não perdoe essa pessoa porque ela merece. Porque ninguém merece. Perdoe porque Jesus te perdoou primeiro, mesmo você não merecendo. Podemos ser hipócritas. De exigir perdão dos outros, mas não perdoar. Vamos falar a verdade, a gente é muito hipócrita. Quando alguém falha com a gente, fica com raiva. A gente quer que a pessoa seja punida. Mas quando nós falhamos, a gente implora por misericórdia. Não é assim? Por favor, me perdoa, me desculpa. Vamos ter o padrão de Jesus, amém? Vamos ser como Davi e perdoar profundamente para termos paz uns com os outros, amém? Em conclusão, irmãos, o que nós vimos aqui? Vimos o coração de Davi, que era o segundo coração de Deus. 4 pontos. Primeiro, sabedoria. Um coração sábio. Quando você tenta discernir a soberania de Deus, ora por sabedoria. Peça conselhos no discipulado.
Leia a palavra de Deus e tome decisões espirituais, não decisões lógicas. Segundo, paciência. Um coração paciente. Espera o tempo de Deus, amém? Não tenta ser imediatista. Muitas vezes a gente precisa perseverar em oração por muito tempo para alcançar nossos sonhos para Deus. Terceiro ponto, um coração humilde. Precisamos ter humildade, irmãos, para aceitar a correção, para confessar nossos pecados e aceitar ajuda no discipulado, porque nós não merecemos nada, nós não somos nada, mas nós temos tudo, amém? Temos a palavra de Deus. E quarto e último ponto, um coração cheio de graça. Davi aqui mostrou misericórdia pelo seu inimigo. Da mesma forma, vamos ser misericordiosos uns com os outros e com os perdidos também. Vamos levar a palavra de Deus para esse mundo perdido. Vamos estudar a Bíblia com as pessoas. Vamos batizar pessoas incríveis, coração humilde, como a Luana, amém? Vamos dar todo o coração para Deus. Quero terminar com uma frase de Benjamin Franklin. Ser humilde com os superiores é obrigação. Com os colegas é cortesia e com os inferiores é nobreza. A nobreza de Jesus foi, mesmo sendo Deus, se associar com pessoas infinitamente inferiores como nós. Então, irmãos, vamos ter um coração segundo o coração de Deus. Amo vocês.